Vamos ler aqui em Romanos 12, aonde o apóstolo Paulo diz: rogamos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós lemos esse versículo do apóstolo Paulo, ele dizendo que nós devemos se apresentar a Deus com nossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós entendemos que devemos, então, estar a Deus, né? No momento que nós estamos ali, oferecendo o nosso culto a Deus, em sacrifício vivo, santo. Nós estamos fazendo, temos uma atitude de ir até a Deus, de estarmos a Deus, se posicionando a Deus, ou seja, na igreja ou aonde estivermos e que buscamos a Deus. No momento, então, que buscamos a Deus, seja esse momento na igreja, no monte, em qualquer lugar, em casa, sozinho ou onde for, nós devemos fazer esse sacrifício. É um sacrifício. Buscarmos a Deus realmente não é um ato tão simples, porque nós devemos estar buscando a Deus, fazendo o máximo de nossa força de vontade para buscar a Deus verdadeiramente. E essa verdade seja ela santa e agradável a Deus. Esse buscar a Deus é um buscar santo que agrade a Deus. Então devemos estar preparados para esse fim. Se prepararmos, né, fisicamente, sinceramente, honestamente com Deus, para irmos a Deus. Então fazemos esse sacrifício, né, para estarmos santos na presença de Deus, porque Ele é santo. Então, se santificarmos, fazemos um sacrifício, né, de se apresentarmos a Deus por esse momento que nós já tivemos de santidade, e então buscamos a Deus. Aí já vem ele dizendo santo e agradável a Deus, né? Então, é um momento de reflexão que temos que ter para quando buscarmos a Deus, buscarmos sinceramente de coração sinceros, firmes, de um coração limpo, puro. Verdadeiramente é feito esse sacrifício para buscarmos então a Deus, que seja esse sacrifício santo, né, que estamos santos, e que seja então agradável a Deus. Esse é o versículo qual ele vem dizendo, né, em Romanos 12, primeiro. E aí vem dizendo que nós temos que é o nosso culto racional. Né? Nosso culto racional. Então, aí temos, daí, desse culto racional, quer dizer que temos, então, uma razão para estarmos ali buscando a Deus, que é fazendo o nosso culto racional. Né? A nossa razão, temos uma razão, nós buscamos um culto racional, um raciocínio. O nosso raciocínio nós não condena. O nosso raciocínio é um raciocínio verdadeiro, puro, né? Um raciocínio que raciocinamos, porque a nossa emoção, né? Nós vivemos a nossa emoção e vivemos também a nossa razão. A gente não vive só a razão e nem vive só a emoção. A emoção como estamos emotivos, estamos emotivos.
Mas quando nós temos a razão, é que nós vivemos, então, esse momento racional. Estamos raciocinando, vivendo um momento racional. Nós estamos fazendo a coisa certa, estamos fazendo por que estamos fazendo. Então temos uma razão de estarmos na presença de Deus, buscando a Deus. É essa razão culto racional. A nossa razão, o nosso raciocínio nos leva a dizer que estamos, né, buscando a Deus verdadeiramente. Não estamos buscando a Deus, né, com falha nisso, falha naquilo, falha naquilo outro. É como, por exemplo, a gente, quando a gente está na prática do bem, então a gente está plantando algo bom, está plantando coisas boas. Então, fazendo bem, nós vamos receber o bem. Esse é o nosso raciocínio. Quando fazemos coisas ruins, coisas más e maldades, vamos plantar. Estamos plantando maldade, vamos colher maldade. É um raciocínio lógico, é uma coisa lógica. Então, é o racional, né? Nós raciocinamos. Se nós temos esse raciocínio, essa razão de sabermos isso, então essa razão nos leva a também a descobrirmos, né, que estamos tendo uma razão, né, um raciocínio lógico, uma razão por qual motivo estamos buscando a Deus. Então, é o nosso culto racional. Ele significa que nós temos uma razão, raciocinamos o porquê buscamos, então, a Deus. Nosso culto racional. Nós estamos dizendo que temos o que nós raciocinamos, que temos a razão, o emocional que temos, que ele nos leva ao amor, que nos leva à prática do bem, que nos leva a ser pessoas do bem, nos leva a se emocionarmos, né? Então são as emoções, essas emoções que nós distingue como um ser do bem. Então, são as emoções. Somos emocionais, né? Somos emocionais. Mas no momento que buscamos um raciocínio, estamos raciocinando, estamos vivendo a razão, né? Então tem muitos que vivem mais a razão que as emoções. É muito racional, o cara é muito racional, a pessoa é muito racional. Ele vai viver mais o material, né? Mais o material que o emocional. Ele só vive praticando as coisas que traz para ele uma razão, o porquê isso, o porquê aquilo, né? Por exemplo, os cientistas, eles são racionais. Eles não querem saber de emoção, eles não são emocionais. Eles são racionais, porque tudo para eles tem que ter lógica, tem que ter uma razão porque aquilo existe, porque é daquele jeito. Então tem que ter uma razão, tem que ter uma prova. Então, esse é um exemplo de racional, né? O racional é aquele que se dedica muito ao material, por exemplo, né? Os empresários, os capitalistas, só vivem o material, o racional, só vive naquilo que praticamente dá para eles o benefício e lucros, né? E o emocional, ele se importa mais com o bem praticado, aquilo que vai lhe dar a alegria, vai lhe trazer a paz, vai trazer amor, a harmonia, né? Esse é o emocional. Mas nós não podemos viver só a emoção, né? Embora nós precisamos dessas emoções para o nosso preenchimento do nosso interior. A emoção é uma razão que nos preenche o nosso interior, né? Nos dá alegria, nos dá paz, nos dá felicidade, ou emocional. Mas a razão, ela não pode ser dispersada, não pode ser dispersada em benefício do emocional, de só viver o emocional. Então, o emocional, ele está ligado ao racional. Raciocinamos o porquê disso, o
Por que fazemos isso? Porque nós, então, se apresentamos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que se apresentamos? Porque nós temos uma razão para isso, porque nós já estamos num momento de vida em que vivemos, né, verdadeiramente para Deus, né? Fazemos as coisas certas, andamos direito, fazemos, não andamos na prática do pecado, né? Então, nós temos uma razão de irmos a Deus em sacrifício vivo, porque esse sacrifício que fazemos de deixar as coisas que por exemplo, agradaria momentaneamente a matéria, ou o material, ou a carne, né? Por exemplo, já não vamos mais ao mundanismo, não andamos mais no mundanismo, no mundano, né? Não somos mais pessoas que praticam aquelas coisas que antigamente, de repente, praticávamos, achavam que era importante, que isso ia preencher, e que nunca preencheu, né? O que preenche é, o vazio da alma, né? São as emoções, as emoções que nós vivemos. E muitos dizem assim, pratica o bem, às vezes constrói casas para um favelado, para as pessoas e tal, e aí estão ali fazendo aquele bem, levando uma cesta básica, algo assim, fazendo a prática do bem. Ele diz, não tem dinheiro que pague isso aqui, não tem dinheiro que pague, porque preenche a alma, preenche o vazio da alma, né? Dá a felicidade, dá a alegria. Então, são as emoções, né? Essas emoções que nós preenche, que preenche o vazio da alma, né? Mas a razão, então, para que fazemos isso, né? Temos uma razão. Então, não podemos dispersar a razão, não podemos dispensar a razão, né? Temos a razão vivida com justiça nesse momento, né? Com justiça. Então, por isso que ele disse, é o nosso culto racional. Se apresentamos a Deus com o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, raciocinam por que fazemos isso? Porque Deus é bom, porque Deus nos preenche, porque Deus nos dá a alegria, a paz e a harmonia, porque ele dá do seu trono, vem a água viva que nós precisamos, né? Que Jesus disse para aquela o poço ali, quando foi buscar água, tirar água no poço, Jacó disse que, né, para aquela, se eu der água que tu beberes, que eu te deres, nunca mais terá sede. Essa água que tu vai beber, essa tu tem sede, mas a água que eu te der nunca mais terá sede. Então, ele é a água viva, né? Que nunca mais a pessoa tem sede tomando essa água, né? Essa água que vem da fonte de Deus, né? Que é Jesus Cristo. Ele vem, é a água viva que vem do seu trono, corre água viva, né? Então, esta água, a gente não, bebendo dela, nunca mais vai ter sede, vai ter alegria, vai ter paz, vai ter harmonia, vai ter o preenchimento vazio da alma. Então, essa razão, né, para que vivemos essa vida em santidade com Deus. Então, é uma razão. Essa é o raciocínio, racionamos, nosso culto racional, entregamos a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que santificamos, né? Há uma razão para se santificarmos, porque preenchemos nosso vazio da alma, porque nós temos alegria, temos a paz, temos vida e vida em abundância em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essas são as minhas palavras nesse live, nesse vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe.